Sejam todos bem-vindos mais uma vez para os nossos estudos da Seara de Jesus, aqui de Embu das Artes. Nós vamos iniciar nossas reflexões de hoje com uma prece. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai Maior, por estar presente na nossa jornada, por nos auxiliar, por nos amparar, por trazer temas para a nossa reflexão, que nos instruirá e que nos deixará melhores na maneira de agir e de pensar a partir do momento em que tivermos contatos com esses temas. Que nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco, nos auxiliando, nos guiando hoje e sempre. Que seja feita sempre a vontade do Criador sobre todas as nossas, iluminando os nossos pensamentos e nossas ações. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos entrar num tema bem espinhudo, vamos dizer assim, né? É um tema que a sociedade vira e mexe está debatendo, mas nem sempre se entra num consenso sobre essa temática. Então, hoje nós vamos falar sobre, na primeira parte, né, que essa é a 9ª aula do nosso estudo espírita aqui da Seara de Jesus deste ano. Então, nós vamos falar sobre a valorização da vida, que vem com o tema aborto e suicídio. Na parte A, nós vamos falar da valorização da vida, né? O primeiro tema é o aborto, depois suicídio. E no segundo, na parte B, nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, no item 14 e 18, que tem a instrução dos Espíritos, que vem com o tema Bem e Mal Sofrer. Então vamos lá, vamos iniciar as nossas reflexões de hoje. Bom, nós vamos estudar um pouquinho algumas questões do Livro dos Espíritos, que vai falar um pouquinho sobre a união da alma e do corpo. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre esse tema, né, já diretamente no tema do aborto, gostaria de colocar para vocês uma curiosidade, né, sobre a formação do nosso corpo físico. Então, eu pesquisei um pouquinho para saber qual seria o órgão do nosso corpo físico que primeiro é formado, né? No momento que o corpinho está sendo formado no útero da mãe. Então, o primeiro órgão a ser formado dentro do nosso útero é o coração, tá? É o primeiro órgão. E ele começa a se desenvolver a partir do 16º dia, ou seja, com 16 dias após a fecundação do óvulo, já começa a se formar o coração. Então, esse é o primeiro órgão do corpo humano a ser formado. Então, é a partir deste órgão que vai bombear, né, o sangue para todo o nosso corpo e mandar o oxigênio para toda a nossa estrutura física, que vai se desenvolver também os outros órgãos que vamos ter no nosso corpo físico. Então, vai depender deste órgão se formar bem ou mal, que os nossos outros órgãos serão bem formados ou com alguma deficiência ou não, porque é este órgão que vai mandar para todo o sistema o oxigênio que vai ajudar a formar os órgãos do nosso corpo. Então, o nosso primeiro órgão a se formar com 16 dias é o coração. Então, lá no Livro dos Espíritos, a partir dessas questões 344, na verdade é 334, saiu errado aqui na hora de digitar. 334, a união da alma e do corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? Kardec pergunta. A união começará na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais, até que a criança nasça. O grito que se escapa, então, da criança anuncia ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Então, ele está dizendo para nós que a união do espírito com o corpo se dá
por completo no momento que a criança nasce, mas que a partir do momento da concepção, né, no momento em que há a concepção, que existe a fecundação do óvulo, já existe um espírito designado para aquele corpo. Ou seja, o espírito não está ali já com o corpo, mas existe um espírito designado para aquele corpo. Então, a partir deste momento, já existe ali um espírito que vai esperar a formação daquele corpinho físico para que ele possa reencarnar. Ele está ligado a ele fluidicamente. Na 350, ele pergunta o seguinte: o espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? E essa pergunta também serve para o próximo assunto que nós vamos falar sobre o suicídio, né? Porque olha bem o que ele responde aqui, que os espíritos respondem. Quer saber se como homem o espírito se queixa da vida que tem? Se ele desejaria que fosse outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não, pois ele não conhece que ele fez a escolha. Uma vez encarnado, o espírito não pode lastimar uma escolha de que não tem consciência. Mas ele pode achar a carga pesada demais e considerá-la superior às suas forças. E é então que ele recorre ao suicídio. Então, o Kardec pergunta se o espírito se arrepende da escolha que fez. Eles respondem que não, porque uma vez que nós estamos encarnados, nós temos o esquecimento de tudo que aconteceu, das escolhas que fizemos, para reencarnar novamente. E o que acontece com a gente quando nós estamos aqui e não suportamos a nossa carga? Nós muitas vezes sucumbimos, né? Achamos que a carga que estamos carregando é muito pesada e aí então nós muitas vezes recorremos ao suicídio, desistimos de continuar nessa empreitada, né? Apesar de não sabermos que fomos nós mesmos que escolhemos essas provas, né? Essas dificuldades pelas quais nós estamos passando. Então ele fala que nós muitas vezes desejamos ter outro tipo de vida, isso é normal, né? Quando nós estamos com muita dificuldade, nós queremos estar em outra situação. E se nós lembramos, né? Se nós nos arrependemos da escolha que fizemos? Não, porque não lembramos isso. Podemos sim querer outro tipo de vida, mas não nos arrependemos de ter escolhido porque não lembramos de ter feito essa escolha. A união do espírito e do corpo não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? Ele está perguntando aqui se a união do corpo e do espírito não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? Os espíritos respondem: o espírito que o deve animar existe de alguma forma fora dele. Ele não tem propriamente falando uma alma, pois a encarnação está somente em vias de operar, mas está ligado à alma que o deve possuir. Então, assim, o corpo físico que está sendo gerado, ele não tem uma alma propriamente dita, porque o espírito não está ali dentro daquele corpo, não está junto com o desenvolver do espírito dentro do útero da mãe. Ele está, sim, ligado a ele, mas fora dele, né? Ou seja, está no plano espiritual esperando a oportunidade para poder reencarnar, né? No momento do nascimento do corpo físico. Aí, então, se faz definitivamente a ligação da encarnação desse espírito com esse corpo, né? Então, a ligação desse espírito com esse corpo se dá por completo no momento exato do nascimento da criança. Então, uma alma propriamente ele não tem, mas está ligado completamente, totalmente ligado ao espírito que foi designado para reencarnar nesse corpo. Existe, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não são viáveis. Com que fim isso ocorre? Aquelas crianças que muitas vezes a mãe está passando por uma gestação difícil
e o médico diz assim, essa criança não vai vingar, essa criança não vai ter cérebro, ou essa criança vai viver poucas horas, ou não vai, ou já vai nascer morta, né? Então, ele está perguntando que a ciência diz isso pra gente, que isso acontece, né? E qual é a finalidade disso ocorrer? Por que Deus permite que isso aconteça? Né? E aí os espíritos respondem, isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. Então, nós não temos o direito de fazer a interrupção da completude, né, do ciclo de gestação dessa criança e abortar ela antes do tempo, porque nós não sabemos qual é a história que tem por trás dessa gestação com complicações, né? O que esse espírito necessita para aprender, para o aprendizado, o aprimoramento dele próprio, para que ele se melhore enquanto espírito. E nós também não sabemos quais são as provas que os pais precisam passar diante de uma situação como essa. Nós não conhecemos a história espiritual anterior de nenhum desses três seres que estão ligados, o pai, a mãe e a criança que está para nascer. Então, nós não podemos interferir nos desígnios de Deus, porque se Ele permite que tal coisa aconteça, alguma finalidade tem, porque nada que existe na criação de Deus é por acaso e nem tem erros na criação. Deus não comete erros. Então, se Ele permite que isso aconteça, tem uma finalidade, tem um objetivo, e é um objetivo claro, firme e sempre para a melhora daqueles que estão envolvidos na situação. Então, nós não podemos interferir, nem como pais e nem como pessoas que estão ligadas a essas pessoas que estão passando por essa situação, no caso de querermos aconselhar, né, ao casal ali para que se interrompa uma gravidez como essa. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Então, a resposta é bem sucinta, né? É uma existência nula a recomeçar. Então, no momento em que nós tomamos a decisão de interromper uma gestação, de interromper uma gravidez, né? Seja lá qual for o motivo que nos levou a fazer isso, é uma existência nula para o espírito que está para reencarnar. E aqui nós não estamos criticando e nem fazendo juízo de valores de forma nenhuma. Nós estamos só colocando a visão espírita sobre este assunto, que é muito delicado e que cada um tem que pensar e decidir por si só sobre ele, né? Mas a doutrina espírita é uma doutrina que acolhe e esclarece. Então, a função do espiritismo aqui nessa aula de hoje, nessa exposição de hoje, é esclarecer a todos nós quais as consequências que nós teremos se tomarmos a decisão de decidirmos por um abortamento em uma situação qualquer. Mas não estamos aqui para condenar ninguém, né, que possa ter feito ou pensado em fazer. A nossa função como estudantes da doutrina espírita, como participantes, frequentantes de uma casa espírita que estuda a doutrina espírita, é de esclarecer, porque a doutrina espírita tem, em primeiro lugar, a função de esclarecer, né? E acolher a todos aqueles que necessitam. Então, esse é o sentido desta exposição de hoje, acolher e esclarecer, tá? Então, vamos todos ter muito amor, muito carinho e muito acolhimento para aqueles irmãos que tiveram que tomar essa decisão, seja lá por qual motivo foi que tiveram que fazer, porque não cabe a nós, né, saber se está certo, dizer se está certo ou se está errado. Mas o esclarecimento, sim, cabe a nós que somos estudantes e aprendizes aqui da doutrina espírita. Então, ele fala nessa questão que a existência é nula e tem que recomeçar. Então, ou seja, o espírito que foi abortado, ele tem que recomeçar
tudo de novo, esperar por uma nova oportunidade para reencarnar, né? Na 358, ele pergunta o seguinte: o abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? A pergunta de Kardec para os espíritos. E eles nos respondem: existe sempre o crime de quando transgrides a lei de Deus. Qualquer lei de Deus que nós transgredimos, existe um crime nisso. E nós precisamos nos reparar diante da lei, seja lá qual for a lei que nós transgredirmos. Nesse caso, não é diferente. Se nós transgredirmos a lei, né, da reencarnação, nós vamos ter sim que nos repararmos diante dela. Então, a mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Então, mais uma vez, né, nós não estamos aqui dizendo errou, deixou de errar, fez certo ou fez errado, os irmãos que já passaram por tal situação, e também estamos aqui dizendo mais uma vez, esta é a visão espírita, isto é o que os nossos irmãos espirituais trouxeram de respostas a Kardec, quando ele os indagou com relação a esse tema. E vejamos, não é um tema atual, não é um tema de hoje, que começou agora a ser discutido, esse é um tema antigo, né, que vem da antiguidade, de tempos muito remotos que esse tema já é discutido. Então, Kardec faz essa pergunta aos nossos irmãos. E nós precisamos entender que como Deus é um Pai de amor e misericórdia, Ele vai sempre nos trazer a oportunidade de reparar os nossos erros. Então, conta uma história que vem, Divaldo Franco nos conta, em uma de suas palestras, que certa feita veio uma senhora para conversar com ele, muito chorosa, muito dolorida, dizer que estava muito arrependida porque ela havia feito inúmeros abortos. Ela tinha feito muitos abortos mesmo. Ela nunca deixou que um filho chegasse realmente a nascer, porque toda vez que ela estava gestando, ela interrompia a gestação. Então, em um certo momento, ela precisou desabafar e foi falar com Divaldo. Então, Divaldo aconselhou ela que não se arrependesse, que não se amargurasse, que não ficasse se lamentando, se torturando pelo que tinha ocorrido, mas que daí em diante ela se tornasse alguém que pudesse socorrer e amparar todas aquelas crianças que estavam sem um pai, sem uma mãe, que precisavam do auxílio de uma mãe, do amor materno, de um carinho materno. E que ela se tornasse uma trabalhadora do bem, não é? Então ela se tornou, lá dentro da Casa do Caminho, uma das mais primorosas e amorosas mães postiças, né, de todas aquelas crianças que Divaldo recolhe com tanto amor e carinho e que passa pela Casa do Caminho, e ele conta que ela foi uma das trabalhadoras mais árduas e mais incansáveis que teve dentro da casa durante todo o período em que ela esteve com ele trabalhando na Casa do Caminho. Ou seja, a reparação ela pode ser feita a partir do momento em que nós despertamos e nos sentimos em dívida com a lei divina, e que aí então nós podemos fazer a diferença diferente de tudo aquilo que já estávamos fazendo. Se reconhecermos o nosso erro e passarmos a trabalhar para o bem, já estamos reparando, já estamos nos ajustando com a lei. O que conta para Deus é a nossa intenção, né? Por que fizemos aquilo naquele momento, a intenção que nos levou a fazer, conta para Deus, não é? Mas conta para Deus também o nosso arrependimento sincero, a nossa dedicação sincera a outros seres que dependem de um ser humano que possa estender a mão a eles, porque diz, né, um ditado que um ser humano pode fazer muito mal a outro ser humano, mas somente um ser humano pode salvar o outro ser humano, não é? Então, nós temos esse poder na nossa mão. Nós podemos auxiliar imensamente a todos aqueles que estão à nossa volta.
E se nós cairmos no arrependimento, na lamentação, na dor e no sofrimento por termos errado e não fizermos nada, aí nós também teremos uma existência nula, né? E teremos que recomeçar desde o início. Então, coloquemos os nossos erros, né, diante de Deus, peçamos perdão a Ele por termos errado, mas coloquemos-nos à disposição para o trabalho do bem, para que nós possamos reparar de fato com o trabalho, com a ação, né, com o movimento em direção ao bem. E aí então estaremos nos reajustando com a lei. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo, com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que já existe. Então, lembremos aqui que o feto, ele está ligado ao espírito que vai reencarnar, porém, o espírito ainda não está reencarnado nele, enquanto ele está dentro do ventre da mãe. Ele está ligado fluidicamente ao espírito, mas o espírito não está reencarnado ainda. Então, se a mãe estiver correndo um risco de vida com a gestação, não há crime em sacrificar a criança para salvar a vida da mãe, né? Essa é a visão que os irmãos espirituais trazem para nós. Por quê? Porque esse irmão que está esperando para reencarnar, ele terá uma outra oportunidade muito breve para reencarnar. E esse não é um caso de rejeição da mãe, né, para não ter o filho. Não, é um caso de saúde, de questão física da mãe ali, que corre risco de morte caso ela leve essa gestação até o final. Então, neste caso, não há nenhum problema em fazer a interrupção da gravidez. E a doutrina espírita deixa claro que somente neste caso é permissível que se faça, então, a interrupção da gestação, para salvar a vida da mãe, caso a mãe esteja correndo um risco. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isso vedes a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente as coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, que são incompletas, às vezes pela vontade do Criador, isso pertence aos seus desígnios, que pessoa alguma é chamada a julgar. Então, muitas vezes nós ficamos nessa dúvida, né? De ter ou não ter a atenção necessária ali para uma certa situação que está ocorrendo. Mas, em tudo que Deus faz é divino, né? Tudo que Ele faz tem que ser respeitado, tem que ser amado, tem que ser venerado por nós. Então, nós não podemos julgar, vamos dizer assim, inútil ou sem valor tudo aquilo que Deus faz, porque tudo que Deus faz tem valor e tudo que Deus faz é útil. Então, nós precisamos sim respeitar toda a obra divina, ainda que ela aos nossos olhos esteja incompleta, porque para isso Deus tem um motivo, tem uma razão de ser. Nada é feito por acaso na criação. Bom, aqui nós trouxemos um dado, né, da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, a OMS nos diz o seguinte: o aborto é um dos principais causadores de mortes maternais no Brasil. Aqui saiu materiais, mas é maternais. Então, é uma das principais causas de mortes de mulheres no Brasil. No Brasil, cerca de 800 mil mulheres praticam o aborto todos os dias. Dessas, 200 mil recorrem ao SUS para tratar sequelas do procedimento mal feito. Para a OMS, a situação pode ser ainda mais alarmante. O número de abortos pode ultrapassar 1 milhão de mulheres. Se nós estamos falando de 1 milhão de mulheres aqui,
pelos dados da OMS, pode ser que esse número seja ainda maior, porque existem aqueles casos que não são relatados, não é? Segundo um estudo publicado em 2013, uma a cada 5 mulheres com mais de 40 anos já fez pelo menos um aborto na vida. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para falar sobre a vida, não é? Alertar sobre a vida, porque o aborto é uma questão de saúde pública, né? Tem se discutido muito isso na política, na sociedade, em relação de ser liberado, não ser liberado, de ser legal, não ser legal. Essa não é exatamente a questão a ser discutida aqui, né? Porque nós temos que saber que o aborto, ele é uma questão de saúde pública. Porque se essas mulheres passam por essa questão, muitas vezes em lugares insalubres, e vão a óbito por conta disso. Então nós temos muita dificuldade em falar sobre isso, mas essa é uma questão que precisa ser discutida dentro da nossa sociedade, porque precisa se orientar mais, falar mais sobre as consequências, falar mais sobre os porquês dessa questão. As questões éticas, as questões morais, as questões espirituais têm que ser colocadas todas na mesa para que nós possamos, então, as pessoas possam, então, decidir sabendo o que estão fazendo, o risco que estão correndo e quais as consequências que isso vai ter na vida espiritual de cada pessoa que passa por isso. Então, essa não é só uma questão também de preservar a vida da mãe ou da criança, é uma questão também que depois que uma mulher passa por um procedimento desse, psicologicamente ela fica abalada também, né? Ela vai ter problemas com relação à mente dela, aos hormônios do seu corpo, tudo que envolve o corpo da mulher vai ficar em desequilíbrio, porque é uma ação que é antinatural, né? Não é uma coisa que vai acontecer naturalmente, é uma coisa antinatural, uma coisa provocada. Então nós precisamos pensar nessas coisas e falar sobre isso abertamente, porque quanto mais nós escondemos esse assunto, esse problema, mais mais pessoas morrem, mais mulheres morrem por falta de orientação, né? Nessa questão da saúde pública. Então isso precisa ser discutido sim na nossa sociedade, precisa ser falado abertamente e colocado todos os pontos na mesa, né? O que acarreta a saúde física da mãe, o risco de morte que ela tem em relação a esse procedimento e quais as consequências espirituais que isso acarreta para a mãe e para o espírito que está para reencarnar. Então nós temos uma discussão sim muito grande para ser feita e uma hora nós vamos ter que falar sobre isso abertamente, né? Mas por hora é essa a orientação que a doutrina espírita nos traz, né? São essas as colocações que a doutrina espírita nos traz e esses são os dados da OMS em relação ao aborto no Brasil. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre um outro tema que também é bem difícil de ser falado e doloroso para aqueles que já passaram por esse trauma, não é? É o suicídio. Nós temos que conversar um pouco sobre isso também. Então, a OMS considera o suicídio caso de saúde pública. É mais uma questão de saúde pública também, que também precisa ser falado na nossa sociedade, precisa ser discutido nas casas espíritas, conversado e acolhido todas aquelas pessoas que chegam até nós e relatam tais situações, sejam com pensamentos suicidas ou familiares de pessoas que cometeram suicídio. Nós estamos dentro de uma casa de amor, né? E de trabalho espiritual. Precisamos acolher a todos. Então ela nos diz, a Organização Mundial da Saúde estima que 804 mil pessoas tenham se suicidado no mundo em 2012. O último ano em que os dados internacionais foram totalizados. São 2.200 casos consumados por dia
um a cada 40 segundos. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Nós precisamos ter essa consciência. É muita gente tentando sair da encarnação de uma maneira muito traumática. Não é fácil explicar por que há tantos suicídios no mundo. O comportamento suicida é um fenômeno complexo causado por vários fatores interrelacionados, pessoais, sociais, psicológicos, culturais, biológicos e ambientais. Informa o documento. Nesse sentido, é preciso muito cuidado para evitar simplificações ou conclusões precipitadas sobre o assunto. Em números absolutos, houve queda de aproximadamente 9% entre 2000 e 2012, de 883 mil para 804 mil. Teve uma queda nos casos de suicídio entre 2000 e 2012, que estava entre 883 mil casos para 804 mil casos. Ainda é um número muito alto, muito assustador. Ainda assim, o número é considerado alto e preocupante. A OMS considera o suicídio caso de saúde pública. E né, minha gente? É um caso de saúde pública. Nós precisamos muito trabalhar isso, essas questões todas aí na sociedade. O suicídio representa 1,4% de todas as mortes no mundo. É o 15º gênero de óbito mais importante, mas entre as mortes violentas, o suicídio lidera o ranking, com 56% de todos os óbitos, 50% das mortes violentas entre os homens e 71% entre as mulheres. Os números são muito altos, né? São todos dados da OMS, né? Da Organização Mundial da Saúde, que nós estamos trazendo aqui. Não tínhamos como falar desse assunto sem trazer esses dados. A ingestão de pesticidas, né, são os agrotóxicos, responde por cerca de 30% dos suicídios no mundo, especialmente em países da África, América Central, Sudeste Asiático e Pacífico Ocidental. Armas de fogo e enforcamentos também aparecem em lugar de destaque nas estatísticas. As taxas mais altas de suicídios costumam ocorrer entre pessoas idosas com 70 anos de idade ou mais. Esse também é um dado assim muito interessante, né? E aqui ele está dizendo o seguinte, que a maneira da pessoa se suicidar é de acordo com o local onde ela está vivendo. O que ela tem à sua volta ali que facilita isso. Que nem aqui no caso ele está dando um exemplo dos agrotóxicos, né? As pessoas que vivem em regiões rurais têm essa facilidade de ter contato com esse tipo de substância. Embora os idosos liderem as taxas em números relativos, registra-se com preocupação a maior incidência de suicídio entre jovens em algumas regiões do planeta. Na faixa etária de 15 a 29 anos de idade, o suicídio responde por 8,5% das mortes em todo o mundo, sendo a segunda causa principal de mortalidade depois dos acidentes de trânsito. A maior parte dos suicídios, 75,5%, ocorre em países onde predominam economias de renda baixa ou média. Então, ele está dizendo aqui que os países mais pobres são os países onde tem uma taxa mais alta de casos de suicídio. Há mais suicídios entre homens, 15 para cada 100 mil, do que entre as mulheres, 8 para cada 100 mil. Os homens, eles se matam mais, né? Dentro de 100 mil homens, 15 se suicidam. Em relação às mulheres, no número de 100 mil, são 8 para cada 100 mil. Para cada pessoa que consegue se suicidar, mais de 20 tentam se matar sem sucesso, ou uma ou mais vezes. Há uma tentativa a cada 2 segundos. Nós estamos vendo que
o tempo inteiro, o dia inteiro, a noite toda, o tempo todo em que nós estamos vivendo a nossa vida, alguém está tentando tirar a própria vida. Se são a cada 2 segundos há uma tentativa. Então, para cada pessoa que consegue se suicidar, né, mais de 20 tentam se matar sem sucesso, ou mais vezes. Então, as pessoas que tentam se matar e não conseguem, geralmente elas voltam a tentar novamente. Quem tentou se matar uma vez precisa de ajuda, porque a probabilidade de tentar novamente é alta. Então, é aquilo que a gente acabou de falar. Se ela tentou uma vez e não conseguiu, provavelmente ela vai tentar novamente. A tentativa de suicídio é a 6ª causa de incapacidade nos indivíduos entre 15 e 44 anos. Para cada caso consumado de suicídio, entre 5 e 6 pessoas próximas ao falecido experimentam consequências emocionais, sociais e econômicas. Ou seja, a pessoa que teve um suicida na família, ela vai ficar marcada, né? Ela vai ver a vida dela muito diferente do que era antes. Ela vai ter problemas emocionais, ela vai ter problemas sociais, ela vai ter problemas econômicos, porque vai abalar a vida dela por completo. Então, além do suicida, que já vai ter uma vida bastante complicada após a morte, porque nós sabemos que a morte não existe, a doutrina espírita deixa isso bem claro para nós, né? A morte não existe, então ela vai sair da vida achando que vai acabar tudo e não vai. Aqueles que ficaram vão ter uma vida muito complicada também, porque imagine você ter que conviver com a situação de alguém que tenha se suicidado próximo de você, seja da família ou seja um amigo, não é? Não é fácil, vai ser difícil. E essa pessoa vai precisar de ajuda, ela vai precisar de acolhimento. A casa espírita precisa acolher essas pessoas. E é isso que nós fazemos sempre que estamos diante de alguém que passa por essa situação. Então, ele vem falar também aqui para nós, em uma conta conservadora, estamos falando de quase 5 milhões de pessoas por ano no mundo que precisam reconstruir suas vidas depois que alguém próximo se suicidou. Então, assim, não é fácil, né? Alguém da minha convivência, seja ele da minha família ou seja um amigo muito próximo, ou um vizinho que passou, né, para a vida espiritual de uma forma tão violenta, porque é uma violência muito grande quando nós atentamos contra a nossa própria vida, não é? Como que as pessoas que vivem com essa pessoa, que têm um contato com essa pessoa, vão conseguir sobreviver, né? Seguir a sua vida, sabendo que sofreu um trauma tão grande como esse, né? A vida dela não vai ser fácil, vai ser muito difícil, ela vai precisar de muita ajuda, de muito apoio. Aqui nós temos um gráfico que mostra pra gente, mais ou menos, as taxas mais altas, né? As 10 maiores taxas de suicídio no mundo e do Brasil. Então, vamos lá. Vem aqui, em primeiro lugar, a Guiana, com 44, a Coreia do Norte, com 38, Sri Lanka, com 28, Lituânia, 28, Suriname, 27, Moçambique, 27, Nepal, 24, Tanzânia, 23, Cazaquistão, 23, média mundial de taxas de suicídio é 11%, no Brasil, 5%, né, por cento. Então, nós estamos vendo aqui que nós temos um ranking né, que vai decaindo, graças a Deus, né, começa lá com 44% e vem chegando ao Brasil com 5%. Então, nós temos uma grande missão pela frente aí para trabalhar essa questão do suicídio. Enquanto isso, no Brasil, né, e saiu aqui a palavra isso de novo no final da frase, se no mundo a taxa média é de 11,4% de mortes por 100 mil habitantes, em nosso país, esse índice cai para 5,8 mortes por 100 mil habitantes. Então, a taxa mundial é de 11,4% por 100 mil habitantes. No Brasil, é 5,8 por 100 mil habitantes.
quase a metade da registrada no planeta. O que deixa o Brasil numa posição aparentemente cômoda. Aparentemente. Em 63º lugar, terceiro lugar, em um ranking de 172 países. Então, nós estamos em 113 o nosso lugar, um ranking de 72 países. Recentemente, em setembro de 2017, o Ministério da Saúde anunciou que passará a divulgar anualmente o boletim epidemiológico sobre o suicídio no Brasil. Existe um profissional que trabalha essa questão do suicídio chamado suicidólogo. Eu fiquei sabendo disso nesse estudo, né? É uma nova categoria, né? Talvez aí de um psicólogo misturado com um psiquiatra junto, que saiu esse novo ser aí que vai ajudar os irmãos que estão com ideias suicidas ou parentes de pessoas que se suicidaram a conseguir sobreviver esses traumas, né? Então, esse boletim vai ser divulgado anualmente no Brasil, né? Está sendo divulgado anualmente a partir do ano de 2017. Ocupamos o 8º lugar no ranking mundial com 11.821 óbitos por suicídio em 2012. O número é muito alto. O relatório revela que, considerando apenas os dados oficiais do Ministério da Saúde entre 2002 e 2012, a taxa de crescimento dos suicídios em todo o país, 33,6%, é superior à do crescimento da população no mesmo período, que foi de 11.1%. Ou seja, do período de 2002 a 2012, a taxa de suicídio foi de 33,6%. Ela é maior do que a do crescimento da população no mesmo período, que foi de 11,1%. E ultrapassa também o aumento dos suicídios de 2,1% e dos mortos em acidentes de trânsito. Dos homicídios, ultrapassando também o aumento dos homicídios, que é de 2%, e dos acidentes de trânsito, que é de 24,5%. É uma taxa muito grande para a gente dizer que não precisamos pensar sobre isso, não é? Há algo que possa ser feito a respeito? E a resposta é sim, né? Segundo o livro que eu busquei esses dados, né? O mapa da violência de 2014 revela que as taxas de suicídio entre homens no Brasil é de 84,9%. São aproximadamente 4 vezes maiores que entre as mulheres, 15,8%. Entre 1980 e 2012, confirmando uma tendência mundial. É uma tendência mundial que os homens se suicidem mais do que as mulheres. A pecha de suicida é motivo de grande desconforto para os familiares que, além da dor da perda, olha, isso é muito importante, além da dor da perda, ainda lidam com a sensação de culpa ou impotência diante do ocorrido. O estigma que persegue o suicida também impede, dependendo da jurisdição, que se negue a ele o pagamento de serviços funerários e até do seguro de vida aos familiares de uma pessoa que tenha se suicidado. Então, tem duas complicações aqui. A família passa a sofrer, né, de inúmeras maneiras, né? Ela passa a sofrer a sensação de culpa, de impotência, né? Ela passa a ser apontada como o parente do suicida. O suicida, em algumas regiões, ele não tem direito de que o governo pague para ele o serviço funerário, e o seguro de vida muitas vezes não cobre
a questão do suicídio para os familiares, né? A OMS considera o suicídio caso de saúde pública e é, de fato, um caso de saúde pública porque afeta a todos, não é? 90% dos casos de suicídio, 90% dos casos dos suicídios estão associados a patologias de ordem mental e que são diagnosticáveis e tratáveis. Então, na maioria das vezes, pode ser evitado o suicídio. Se a gente perceber logo, né, o que está acontecendo ali, que o irmão não está muito bem, que está acontecendo algo diferente com ele, que ele está passando por umas situações que geralmente ele não estaria agindo daquela forma, e se nós conversarmos com esse irmão, entender o que está acontecendo com ele, porque pode ser tratado, e pode ser diagnosticado e tratado, e evitar que se chegue de fato ao extermínio, né, o autoextermínio. Os problemas mentais mais associados ao suicídio são os transtornos de humor, ou seja, a depressão, né? Dependência de álcool e outras drogas, lícita ou ilícita, esquizofrenia e transtornos de personalidade, ou seja, tudo que a gente pode observar. A gente pode observar isso no nosso dia a dia com os nossos familiares, não é? A depressão é muito silenciosa, mas quando a gente percebe que a pessoa não quer mais sair do quarto, não quer passear, não quer conversar, não quer trabalhar, né? Muitas vezes não toma mais banho, não come, né? Não liga a luz, não abre a janela do quarto, algo está muito errado com essa pessoa, não é? Nós precisamos ter um jeito de intervir, conversar, buscar ajuda, buscar o tratamento para que o suicídio não seja a única saída dessa pessoa, para que ela possa ter o suporte de aguentar e sobreviver àquela dor que ela está sentindo. Em entrevista ao blog Suicídio, Conhecer para Prevenir, em 31/1/2013, o psiquiatra José Manuel Bertolotti, que ele disse o seguinte: o suicídio é uma situação de crise na vida que é absolutamente evitável. É uma eventualidade que ocorre geralmente na vigência de uma doença mental. E é importante que cada cidadão se sinta responsável pelo vizinho ou parente que ele perceba estar em crise. É o que nós acabamos de falar. Nós precisamos observar mais as pessoas, precisamos estar mais próximos das pessoas, entender o que está acontecendo com elas, conversar com elas, saber o que está acontecendo, o que você está tendo, o que você sente, o que está acontecendo com você. Você não está agindo de acordo com o que você costuma agir. Você não quer conversar um pouco? Vamos, né, tentar fazer com que a pessoa se abra com a gente para que a gente possa então ajudar a pessoa a sair daquela situação. E ele está dizendo aqui que geralmente na vigência de doenças mentais. Às vezes a pessoa está passando por um problema psicológico ali grave e nós não estamos percebendo, né? Um problema mental, algum desvio, né, de conduta dela ali que a gente percebe assim, não é normal, alguma coisa está errada, a gente precisa saber e interferir ali no momento certo e conversar com a pessoa para tentar fazer o melhor por ela. Com embasamento científico, que na maioria absoluta dos casos os suicídios são preveníveis, né? Então assim, todos os estudiosos dizem que na maioria das vezes é prevenível, né? Então basta que a gente esteja atento ao que está acontecendo com as pessoas com quem a gente convive. É a ciência derrubando a falsa premissa, amplamente disseminada, de que não há o que fazer. Fazer quando alguém deseja, não há o que fazer quando alguém deseja se matar. Então, há sim, né? Todas as pesquisas mostram que sim, que há o que fazer, que nós podemos ajudar, que nós podemos evitar que o autoextermínio aconteça. A ocorrência de suicídio varia de acordo com a classe social ou faixa de renda? Então, ele faz uma pergunta aqui. A ocorrência de suicídio varia, né, de classe social ou de faixa de renda? O estudo diz que não, né? Não. O suicídio é extremamente humano e democrático. Ele pode atingir qualquer um. Então, não depende
né? De ser rico, de ser pobre, de ser branco, de ser preto, de ser magro, de ser gordo, não importa. Quando a pessoa está sofrendo, quando ela está passando por uma dor que ela não consegue identificar de onde vem essa dor, não importa a situação financeira dela, não importa a classe social em que ela está. Ela quer sair da dor, seja lá como for, não é? O que define, portanto, um comportamento suicida? Toda tendência ao isolamento social passa a ser um comportamento de risco para a questão do suicídio. Então, nós falamos isso também, né? Todo aquele que se começa a se isolar sem nenhum motivo, né, aparente, a gente precisa ter preocupação com essa pessoa e entender o que está acontecendo com ela. Então, assim, antes de nós falarmos aqui do Centro de Valorização da Vida, né, que é o CVV, nós vamos lembrar aqui, meus irmãos, que não existe fim da vida, né? E que, na verdade, o estudo também mostra que a pessoa que se suicida, ela não quer morrer. O que ela quer é parar de sentir dor. Ela quer uma solução para a dor que ela está sentindo. Porque a pessoa que está deprimida e com pensamento suicida, ela está sentindo uma dor tão profunda que ela não consegue identificar onde é que está a causa dessa dor. Onde está o motivo da dor. Então ela se sente impotente, ela não sabe o que fazer para se livrar dessa dor, porque fisicamente, olhando para ela, ela não tem nada, ela não tem uma doença, ela não tem um machucado, ela não tem uma impotência física, ela não tem uma debilidade, mas a dor que ela sente é tão profunda que ela não consegue entender por que ela está sentindo aquela dor. Muitas vezes a vida dela é tranquila ali com a família até é bem estruturada, mas ela não está bem. Ela está sentindo um vazio muito grande, uma dor muito grande. E essa dor é tão forte que ele prefere sair da vida para deixar de sentir a dor. Então, na verdade, o estudo mostra que a pessoa ela não quer morrer, ela quer parar de sentir dor. E quando ela não encontra a causa da dor, não existe para ela um outro jeito a não ser o autoextermínio. Principalmente para as pessoas que não têm o conhecimento espiritual por trás, que não sabe que a vida continua, não é? No livro Memórias de um Suicida, o personagem principal, ele se suicida, né? Lá, claro, Memórias de um Suicida. Ele fala que ele vê as pessoas, ele vai para um vale onde só tem pessoas que se autoexterminaram, que se suicidaram, e ele vê as pessoas passando para lá e para cá, e ele vê pendurado aqui atrás da cabeça da pessoa uma tira, como se fosse um trapo de algodão branco, sujo, né? Rasgado, pendurado na parte de trás da cabeça da pessoa. E isso, depois, conforme a gente vai lendo, vai se explicando que o que ele está vendo, na verdade, é aquela questão do cordão de prata que liga-nos ao o nosso espírito, ao nosso corpo físico, né, enquanto estamos encarnados. E quando a gente comete o suicídio, o fluido, né, a parte fluídica do cordão de prata, ela não se rompe de uma vez. Porque não foi uma morte natural, não houve um desligamento natural. Então ele fica ali preso ainda ao perispírito do irmão até se desgastar por completo aquela energia. Então ele fica carregando aquilo como se fosse um pedaço de pano velho que está pendurado na parte de trás da cabeça da pessoa. Isso está relatado no livro Memórias de um Suicida. Então, assim, dependendo de como, né? E aí ele conta também a história de um outro irmão que ele se mata com um tiro na cabeça. E ele está lá no plano espiritual e ele não se lembra de como foi que ele chegou lá e nem por que ele está lá. Só que no momento em que ele recobra a memória dele lá, no momento onde ele está tendo uma conversa com os irmãos espirituais, ele relembra o momento exato do suicídio. Então, a cabeça dele começa a sangrar novamente, exatamente no lugar onde ele deu o tiro na própria cabeça.
né? E aí começa aquela dor sufocante de novo, o sangue jorrando da cabeça dele, e aí ele se desespera naquele momento. Então, assim, são situações que a doutrina espírita mostra para nós, que nós, como irmãos espirituais que estamos na casa e que precisamos atender, muitas vezes, irmãos que chegam aqui nessas condições sufocantes, dilacerantes, com memória, com pensamentos suicidas, precisamos ter na nossa mente essas situações para orientar melhor os nossos irmãos. É claro que nós não vamos falar isso para os irmãos que estão ali naquela situação, sentindo dor e querendo se matar, e a gente vai dizer, não se mata assim não, porque vai acontecer isso com você, porque está escrito lá no livro. Não, nós não vamos falar isso, mas nós vamos ter isso na nossa mente para que nós possamos orientar o irmão e demover ele da ideia do suicídio. Mas dizer para ele, olha meu irmão, o suicídio não é a solução. Nós sabemos, a doutrina nos fala que não há morte, né? Que o corpo físico termina, mas o espírito continua vivo do outro lado, que nós vamos ter que nos acertar com a lei diante de Deus, porque é um crime diante de Deus, né? Tirar a própria vida. Então essa não é a solução. A solução é o tratamento, é buscar ajuda psicológica, é ajudar ajuda psiquiátrica, é buscar ajuda em grupos, né, de conversas, né, de autoajuda, participar de uma religião que possa fortalecer a sua fé, né, de acordo com aquilo que você acredita. Se é na doutrina espírita, fique na doutrina espírita. Se é na igreja católica, vá para a católica. Se é no evangélico, vá para o evangélico. Se é nas atrizes africanas, vamos para lá também. Em todos os lugares o conforto vai ser oferecido e vai ser de grande ajuda para os nossos irmãos. Mas nós precisamos falar sobre isso e precisamos ter na nossa mente o que falar para um irmão quando ele chegar na nossa casa com esses tipos de pensamento. Sem contar que quando nós estamos com esse tipo de pensamento de morte, suicida, geralmente estamos acompanhados com algum outro irmão ali que também pensa da mesma forma e que quer muitas vezes ver o nosso fracasso também, né? Então nós precisamos ter isso em mente, porque quando estamos pensando, nós nunca estamos pensando sozinhos, né? Sempre temos ali uma companhia do nosso lado. Se os nossos pensamentos são bons, se os nossos pensamentos são de luz, vamos ter companhias de luz, espíritos elevados do nosso lado, nos ajudando a melhorar ainda mais os nossos pensamentos. Mas se nós estamos com pensamento deprimido, com pensamentos de morte, com pensamentos de vingança, seja lá qual for o pensamento negativo que estamos tendo, certamente alguém vai estar ali insuflando esses pensamentos em nós, porque vamos atrair para perto de nós essa energia, não é? Então precisamos ter tudo isso na nossa mente para podermos auxiliar melhor aqueles que vão chegar aqui na nossa casa precisando desse socorro, precisando desse abraço, precisando desse carinho, precisando desse conforto, não é? Então vamos lá. O Centro de Valorização da Vida foi fundado em 1962 em São Paulo, com base no trabalho realizado pelos samaritanos de Londres. Eles se inspiraram, né, no trabalho dos samaritanos lá de Londres. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, não possui ligações políticas ou religiosas e sobrevive com a ajuda dos próprios voluntários e depende do apoio da mídia para que os serviços oferecidos gratuitamente pela instituição são atendimentos telefônicos e online, né? Sejam divulgados para o grande público. Ou seja, o CVV é um apoio muito importante para os irmãos que estão precisando conversar, porque às vezes eles não conseguem conversar olhando, né, olho no olho, e esse aqui é um centro onde eles podem conversar, porque eles vão falar por telefone, é online, é por telefone, eles não vão estar diante de alguém, não vão se intimidar, não vão ficar com medo de falar sobre o assunto deles, com medo de ser julgado pela pessoa, porque quem está do outro lado já foi orientado, já foi preparado para receber essas ligações e orientar os irmãos que necessitam desse socorro de orientação para se melhorar. Nós podemos divulgar isso, né, nas nossas casas espíritas e nos cursos, nas palestras que nós fazemos,
esse centro de valorização da vida, que é muito importante, não é? Então agora nós vamos para a parte B do nosso estudo de hoje. É o capítulo 5 do Evangelho, que vem falando sobre o bem e o mal sofrer, na instrução dos Espíritos. No item 18, os nossos irmãos espirituais nos dizem: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia, do modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha, mas há poucos sofrem bem. Compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, meus irmãos, quando ele fala, bem-aventurados os aflitos, ele não está falando especificamente de todo o povo da terra, porque todo o povo da terra sofre, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas ele está falando daquele que tem um sofrimento maior, como nós colocamos agora, nos temas principalmente no tema do suicídio, não é? Então, esses temas, tanto do aborto quanto do suicídio, caem muito bem aqui, porque a pessoa que está sofrendo aquela dor angustiante, que pode tomar uma atitude que mais tarde possa se arrepender, é desse sofrimento que Jesus está falando aqui no Bem-aventurados os aflitos. E o bem sofrer é passar pela prova sem desanimar, passar pela dificuldade sem cair, sem tentar sair da vida de uma maneira violenta, sem tomar uma atitude brusca demais para que nós não tenhamos arrependimento mais tarde. Mas, sim, acreditar em Deus, perseverar sempre e ter sempre a vontade. Falar para nós, alguém chegar para nós e dizer que está sofrendo, que está com dificuldades, que está grávida, mas quer fazer um aborto, está sofrendo e está querendo se matar, e nós falarmos assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, meus irmãos, se nós não mostrarmos o caminho para a pessoa. Nós temos que mostrar o caminho, não podemos só dizer isso, vai dar tudo certo, Jesus está no controle, Deus é Pai. É verdade, Deus é Pai, Jesus está no controle, mas nós precisamos mostrar o caminho para essas pessoas, para que elas tenham segurança de seguir o seu caminho com fé, com vontade. A prece é uma ferramenta importante? Mas se a pessoa estiver angustiada, se a pessoa estiver sofrendo, ela não vai conseguir fazer a prece. Ela precisa da orientação. Outra coisa que nós esquecemos de falar no tema do aborto. A mulher não aborta sozinha, o homem aborta também. No momento em que ele deixa de dar o apoio para ela, de dar o suporte que ela precisa e ela toma a decisão de fazer o aborto, ele está abortando também. Se ele induz ela a fazer, ele também está abortando. Então, é uma complicação dupla aí. Não é de uma única pessoa, não é até porque ninguém gera um filho sozinho. Precisa-se de duas pessoas para gerar um filho, não é? Então, nós precisamos ter isso na nossa mente. O homem aborta tanto quanto a mulher, seja porque ele não deu suporte ou seja porque ele deu a ideia do aborto. Não interessa. O importante é que o caso está sendo ligado. Os dois estão passando pelo mesmo problema e se tomar a atitude for o aborto, os dois vão ter que responder perante a lei de Deus. E nós temos sim que dizer aos nossos irmãos que Deus é Pai, que Deus é misericordioso, que Deus está no comando de tudo, que Jesus é o nosso irmão maior e está sempre do nosso lado. Mas para que eles acreditem de fato nisso, a dor tem que começar a desaparecer. E como que a dor vai desaparecer? No momento em que nós acolhermos essas pessoas com amor, com carinho, sem julgamento, sem apontar o dedo, sem dizer, mas isso não pode ser feito porque isso é um crime, porque isso é aquilo, sem condenar ninguém. Porque a pessoa já está se autocondenando.
A pessoa já está se autoflagelando. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é mostrar a saída, é acolher e esclarecer todos aqueles que baterem a nossa porta. Porque só assim nós vamos conseguir ajudar aquele que está desesperado, angustiado e com muita dor. Então, meus irmãos, eu agradeço muito pela paciência de todos. O nosso tema de hoje foi muito extenso. Nós trabalhamos a questão tanto do aborto quanto do suicídio, tudo dentro da visão espírita, para que vocês possam ter mais ou menos uma noção de tudo aquilo que nós estamos falando aqui. O meu livro de pesquisa para a questão do suicídio foi este aqui. É um livro que se chama Viver é a Melhor Opção. Foi um estudo do nosso irmão e palestrante espírita André Trigueiro. Ele é jornalista. Ele fez esse estudo muito aprofundado. Tem muita coisa, muita orientação e muita informação nesse livro sobre o suicídio, sobre a prevenção. E no final do livro ele nos traz a visão espírita sobre a questão do suicídio. Então, quem estiver interessado em ler este livro, ele é muito importante para nós que estamos fazendo parte dos estudos espíritas. E na questão do aborto, nós falamos lá sobre as questões do Livro dos Espíritos. Então, estão lá as questões também, lá no nosso primeiro slide de apresentação, todos os números das questões que foram abordadas. Espero que vocês possam estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre esses temas, para que nós possamos nos fortalecer intimamente e não passarmos por essas situações, e também para ajudar aqueles que necessitam que chegarem até nós e que estão precisando do nosso socorro, do nosso carinho, da nossa ajuda espiritual e também física, né? Do nosso abraço, do nosso acolhimento, de tudo aquilo que nós pudermos dar de melhor para nós. E todos aqueles que têm o pensamento suicida, que passou pela questão do aborto, não se culpe, não se julgue, não se martirizem. Trabalhem no bem, façam o melhor que puder, estejam sempre dispostos a ajudar aqueles que necessitam, e assim nós vamos nos reparando perante a lei e nos colocando diante do Senhor, nosso Deus, e do nosso irmão Jesus com mais fé e com mais coragem. E estaremos sempre melhores a cada dia. Que vocês tenham uma ótima semana e que nós possamos estar juntos logo em breve. Agradeço a paciência de todos por ter ficado conosco até esse momento. Não vou deixar nenhuma pergunta, mas vou dizer que vocês coloquem lá na nossa sala de aula como foi importante para vocês essa aula, no que essa aula ajudou a cada um de vocês, né? Como que melhorou a visão de vocês em relação a esses dois assuntos. Essa vai ser a questão que eu vou deixar, né? Coloquem lá, como ajudou vocês, como isso vai ajudar vocês de agora em diante, né? Não como ajudou, mas como esta explanação vai ajudar vocês de agora em diante em relação a esses dois temas. Como vocês vão passar a enxergar esses dois temas daqui em diante. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus.